E aí, pessoal? Vamos falar de um assunto que, olha, pega pra muita gente. Por que poupar dinheiro parece uma tarefa quase impossível? A gente sabe que a teoria é super simples, mas na prática, no dia a dia, a coisa é bem diferente. É uma luta constante. Então, vamos juntos desvendar por que algo que deveria ser básico se tornou um desafio tão grande no mundo em que a gente vive. A pergunta que não quer calar, né? Por que é tão difícil guardar dinheiro? E a resposta, já adianto, vai muito além de ter ou não força de vontade. A verdade é que existem forças culturais, um sistema inteiro montado que joga contra a gente, sabe? E que transforma a simples ideia de economizar numa verdadeira batalha contra a maré. Na teoria, a conta parece fechar fácil, né? É só gastar menos do que se ganha. Simples. Mas a realidade é outra história. É como se a gente estivesse correndo uma maratona cultural que nos empurra o tempo todo para gastar e não para poupar. É uma pressão constante. Para a gente entender essa confusão toda, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos falar sobre o paradoxo da poupança e um passo financeiro que todo mundo esquece. Depois, a gente mergulha de cabeça nas pressões culturais, como a dívida e o status. E por fim, a parte boa. Como a gente pode virar esse jogo com uma nova mentalidade. Bora começar então com esse tal de paradoxo da poupança. A matemática por trás é de criança, mas a psicologia, a psicologia que complica tudo. É aqui que a batalha de verdade começa, dentro da nossa cabeça. Sabe quando as grandes metas, tipo comprar um imóvel, parecem tão, mas tão distantes que o esforço de guardar um pouquinho todo mês parece que não vai dar em nada? Pois é. Isso cria uma sensação de que não vale a pena, um tipo de niilismo financeiro. Aí os prazeres de agora, do momento, acabam falando mais alto que os planos lá pra frente, minando qualquer motivação para construir um futuro mais seguro. Mas o que acontece é que muita gente acaba pulando um passo que é, assim, fundamental para construir esse futuro. É um degrau esquecido, mas que faz toda a diferença. Vamos ver qual é? Pensa assim, a jornada para a independência financeira tem 3 pilares. O primeiro é ganhar. O terceiro é multiplicar, ou seja, investir. Mas entre os dois tem o passo 2, poupar. E é ele que funciona como a ponte. Sem poupar, não tem dinheiro para multiplicar. É o passo mais sabotado de todos e sem ele, a jornada simplesmente não anda. É tipo pensar em saúde física, sabe? Treinar e se alimentar bem parecem os grandes desafios. Descansar, dormir bem, parece a parte fácil. Só que, para muita gente, ter uma boa noite de sono é a coisa mais difícil. Com dinheiro é a mesma coisa. Ganhar e investir parecem complicados e poupar parece óbvio, mas na prática é o desafio mais complexo de todos. Ok, agora a gente entra numa parte que, olha, é pesada. A primeira grande barreira para poupar é uma cultura que não só acha normal ter dívidas, mas que incentiva a gente a se endividar o tempo todo. A gente foi treinado, né, para parcelar absolutamente tudo, desde a casa própria, passando pelo carro, o celular novo, a viagem de férias, até compras pequenas. A gente acaba comprometendo o dinheiro que nem ganhou ainda. O lema cultural se tornou compre agora, se preocupe em pagar depois. E o mais irônico de tudo é que a única vez que a sociedade de fato incentiva a gente a juntar dinheiro é para dar a entrada numa casa. E o que acontece logo depois? A gente assina um contrato para ter a maior dívida da nossa vida, por 30 anos. Depois disso, o assunto poupança simplesmente some do mapa. E como se não bastasse a cultura da dívida, tem outra força que sabota qualquer plano de guardar dinheiro. A pressão constante para a gente exibir status através do que a gente consome. A verdade é que boa parte do que a gente gasta não é por necessidade de verdade. É para parecer alguma coisa para os outros. Roupas de marca, o celular do ano, o carro bacana, a viagem internacional, tudo isso vira quase que uma obrigação para se sentir aceito, alimentando um ciclo de gastos que nunca tem fim. E a cultura dá um jeitinho de garantir que a gente nunca pare de gastar, né? O calendário do ano é recheado de desculpas para consumir. É carnaval, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal. Sempre tem um motivo para abrir a carteira. Fica difícil sobrar algum fôlego para poupar. Então, o resumo da ópera é esse. Não é uma luta justa. De um lado, tem uma pessoa tentando guardar um dinheirinho. E do outro, tem essas forças culturais gigantescas, a cultura da dívida, a cultura do status, a falta de educação financeira, empurrando com tudo na direção contrária. Tá, a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas e aí? Como é que se sai dessa? A solução não está em mais uma planilha de gastos, mas sim numa mudança profunda de mentalidade.
Primeiro de tudo, a gente precisa mudar o alvo. O objetivo não é só se aposentar, é alcançar independência financeira. E o que é isso? É ter a liberdade de escolher o que fazer com o seu trabalho e com o seu tempo. Não é ter a obrigação de parar de trabalhar. É uma visão muito mais poderosa, muito mais motivadora. E é aqui que a ficha começa a cair. Para muita gente, o modo padrão, o automático, é gastar. Poupar é aquela coisa que, se sobrar, eu faço. A grande virada de chave é transformar a poupança numa opção real, numa decisão consciente, e não numa sobra ou num pensamento que fica para depois. E quando poupar vira uma escolha de verdade, ela precisa de um motor, de um combustível. E esse combustível é o propósito, o seu porquê. É ele que vai dar força para continuar nesse caminho. Mas atenção, não é qualquer porquê que funciona. Se o objetivo for poupar para comprar um item de status ainda mais caro, a gente só está alimentando o mesmo ciclo. Isso é um porquê fraco. Agora, poupar para investir na sua liberdade futura, na sua autonomia, isso sim é um porquê poderoso, que se sustenta a longo prazo. E olha, um ponto super importante. Isso não é sobre virar um monge e não gastar mais nada. De jeito nenhum. O objetivo é o equilíbrio. É aproveitar a vida hoje, sim, mas ao mesmo tempo ir construindo, de forma consciente, um futuro com mais opções, com mais liberdade. É sobre fazer escolhas e não sobre se privar de tudo. Para começar essa virada de chave, tem uns passos bem práticos. Primeiro, transforme a poupança num objetivo de verdade. Segundo, defina um propósito forte que vá além do consumo. Terceiro, se aproxime de pessoas que pensam parecido. E quarto, tente priorizar pagar as coisas com o dinheiro que você tem, em vez de usar o crédito. No fim das contas, a grande ideia é mudar completamente a forma como a gente enxerga o ato de poupar. Não é sobre sacrifício, é sobre se fortalecer. Não é sobre o que se deixa de ter hoje, mas sim sobre a liberdade que se conquista para o amanhã. E essa, sem dúvida, é a decisão financeira mais importante que alguém pode tomar.